Nossa, gente, o preço dessa ação caiu demais. E essa outra aqui subiu muito. Será que tá na hora de comprar? Se assim como eu, você é uma pessoa que fica indecisa na hora de comprar uma ação, sem saber se ela já subiu ou caiu demais, nesse vídeo eu vou te mostrar um caminho que vai te tirar dessa indecisão. Para quem é investidor de longo prazo, o que a gente mais quer é comprar boas ações com bons preços e que sejam boas pagadoras de dividendos, não é mesmo? Por exemplo, você compraria uma camisa que tem uma péssima qualidade por R$ 1.000? Lógico que não, né? Então, a mesma coisa vale para as ações. E existe uma forma de você analisar o preço teto de uma ação, que é o preço máximo que você pagaria por essa ação. Essa forma ela foi usada por Décio Bazin e atualmente é usada pelo Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física aqui do Brasil. Na metodologia deles, a gente precisaria receber pelo menos 6% de dividendos ao ano de ações que pagam dividendos de forma constante. A escolha dessa taxa de 6% é porque na época em que eles desenvolveram essa estratégia, essa taxa ela era historicamente o rendimento médio dos investimentos considerados seguros e de baixo risco, como títulos públicos e a renda fixa. Mas aí você pode me perguntar, mas por que a gente vai querer um retorno de 6% ao ano, sendo que a Selic hoje ela está em 12,25%? É porque você precisa olhar o retorno total, né, que é tanto dividendos quanto a possibilidade de valorização da ação. Sem contar que você também tem a possibilidade de ganhar no aluguel das suas ações. E além disso, hoje a gente também pode utilizar essa estratégia, porém analisando as condições de mercado que a gente vive hoje, né? Adaptando ao contexto atual. E também escolhendo a taxa de retorno que você acha que é interessante para você, né? De acordo com a sua estratégia de investimento. E assim você consegue ter um norte do que fazer quando o preço de uma ação subir ou cair. Então, eu vou te mostrar agora na prática como você vai fazer para calcular o preço máximo, né, de uma ação, o preço teto de uma ação. E no final, eu vou te entregar uma planilha completa com o preço teto das principais ações de cada setor. E o interessante de você usar esse preço teto, né, calcular esse preço teto e usar ele como parâmetro, é porque em se tratando de dividendos, o yield on cost é mais importante do que o indicador dividend yield. E qual que seria a diferença entre esses dois? O yield on cost, que traduzido para o português significa o retorno sobre o custo, ele é com relação ao preço em que você comprou a ação. Então, é o rendimento, é o retorno com base no preço que você pagou pela ação. Já o dividend yield, ele é o retorno com base no preço da ação de agora, né, de hoje. Então, se você for comprando uma ação ao longo do tempo, com bom preço, no final o seu yield on cost ele vai reduzindo, né? E consequentemente o seu retorno vai ser maior. Então, aqui, gente, eu vou usar o site Status Invest. E a primeira coisa a se fazer é calcular a média dos dividendos dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos. Daí é você que vai definir, de acordo com o seu perfil, o que você acha melhor. Então, por exemplo, primeiro eu vou pegar como exemplo as ações da Taesa. No caso, eu escolhi a TAE11. E aí você vem aqui para baixo até chegar nessa parte dos dividendos. Você clica em máximo e clica em agrupar por ano. E aí você vai ver, né, dos últimos anos, qual foi o valor de dividendo que ela distribuiu em cada ano. Geralmente eu desconsidero o ano atual, né, porque pode ser que ela ainda não tenha distribuído todos os dividendos nesse ano. E aí eu pego os últimos 5 anos. Por exemplo, aqui em 2022 deu 4,85 e aí eu vou somando.
Então, ó, 4,85 desse ano, mais 4,50 de 2021, mais 3,21, mais 1,89, mais 2,78. Isso. Aí agora a gente divide por 5, né, para poder achar a média. E a gente achou que a média dos últimos 5 anos foi no valor de R$ 3,44. E aqui na planilha, eu vou e coloco aqui que a média de dividendos dos últimos 5 anos é R$ 3,44. E aí, ele já me dá que o preço teto, no caso de TAE 11, deveria ser R$ 49,00, se por um acaso eu considerar que meu preço teto eu desejo receber, né, 7% de dividendos. Agora, se por um acaso você, né, achar que você não quer receber só 7%, que você quer receber 8%, você pode vir aqui e colocar 8%, né? No caso, o BARCE utiliza a taxa de 6%. No meu caso, eu gosto de usar a taxa de 7 ou 8%. E aí, mesmo usando a taxa de 8%, ele está me dando que o preço teto de TAE 11 deveria ser R$ 43,00. E hoje ela está valendo R$ 36,65. Então, a planilha me dá que é a hora de comprar, né? Pode ser a hora de comprar. E aí você vai analisar, né, se para você faz sentido comprar essa ação agora. Agora vamos analisar da Petrobras. A gente arrasta aqui para baixo até chegar na parte dos dividendos. Clica em máximo, agrupar por ano, e a gente vai analisar os últimos 5 anos, né? E a gente vê que aqui em 2022, a Petrobras, ela distribuiu um valor atípico de dividendos, né? Ela distribuiu mais do que até o lucro que ela teve. Isso foi porque os administradores decidiram reduzir as reservas de lucro nesse ano para poder pagar mais de dividendos. Então, nesse caso, eu desconsiderei, né? Eu não considerei o ano de 2022, porque muito provavelmente isso não vai acontecer novamente. Então, no caso aqui de Petrobras, né, gente, a gente precisa analisar cada caso, né? Aqui no caso de Petrobras, eu não colocaria esse ano de 2022, né? Mas eu vou colocar como nesse período aqui de 2014 a 2018 ficou sem distribuir dividendos, então eu vou considerar esse ano de 2023 e vou pular o ano de 2022. Então aqui a gente colocaria R$ 7,25 do ano de 2023 mais R$ 5,65 mais em 2020 não teve, mais 94 centavos em 2019, mais 90 centavos em 2018. E divido por 5. Então, a média aqui, eu estou achando que a média é de 2,94. Então, ele está me dando aqui, a planilha, né, está me dando que se eu considerar 8%, seria também um momento de comprar a Petrobras, mas, igual eu falei, né, gente? Ela teve essa questão aqui, que ficou um longo período sem distribuir dividendos, então talvez nesse caso de Petrobras fosse, né, mais prudente fazer a média dos últimos 10 anos, né? Mas aí é você quem decide o que você acha melhor. E aí, o legal da planilha é que ele me informa, né, se é o momento de comprar ou não a ação. E aí ele me fala ainda qual é o valor do desconto, né? Quantos por cento que essa ação ela está mais barata com relação ao preço teto. Bom, então é isso.
Na descrição desse vídeo eu coloquei a planilha, tá? Com as fórmulas certinho que você precisa, né? Para poder fazer a sua própria planilha. Agora, se você já quiser a planilha completa com as principais ações de cada setor, vai lá no meu Instagram, me manda um direct com a palavra planilha, que eu vou te mandar na hora a planilha completa.